Em novembro de 1274, a campanha do Império Mongol da dinastia Yuan de Kublai Khan tinha sido vitoriosa em todas as batalhas contra o Japão. Após derrotar as defesas de Tsushima e arrasar a ilha, destruir as forças da ilha Iki, as linhas de suprimento do vasto império estavam asseguradas. Agora, as forças mongóis convergiam em direção a Kyushu, onde iriam quebrar a coluna das defesas japonesas e partir para a conquista de todo o arquipélago nipônico. Entre eles e seu objetivo, restavam apenas os samurai de Kyushu. Esses vídeos dão um trabalho para fazer entre roteiro, edição, gravação. Então se você gostou, dá um like, assina o canal, compartilha aí. Toda semana tem vídeos e é isso. Após as vitórias, os mongóis fizeram uma viagem noturna, na esperança de pegar os japoneses de surpresa. Quando eu falo mongóis aqui, falo das forças mongóis, chinesas e coreanas também, comandadas por generais dessas três regiões do império. Mas os defensores estavam prontos para eles. Isso porque os estrategistas japoneses anteciparam o local exato onde a invasão aconteceria, por causa das notícias levadas pela filha do comandante das tropas da ilha Iki e seu samurai guardião. Esse lugar seria uma praia arenosa na costa noroeste de Kyushu, na Baía de Hakata. Afinal, era o único local lógico para onde uma invasão anfíbia em larga escala poderia acontecer. Outro detalhe importante é que os números dados pelas fontes de todos os lados dessa guerra são completamente absurdos. Se acreditarmos neles, estaríamos falando de mais de 200 mil soldados em ambos os lados degladiando. Só para você ter uma ideia do absurdo que são esses números, uns 500 anos depois, Napoleão liderou um exército vastíssimo, de cerca de 600 mil soldados providos de todas as nações do Império Europeu dele, para invadir a Rússia num fronte centenas de milhares de vezes mais vasto do que esse aqui. Graças à historiografia contemporânea, dá para saber mais ou menos que os mongóis estavam com cerca de 23 mil soldados, e estavam em maior número que os japoneses, que provavelmente tinham um terço disso. No plano dos mongóis, uma vez que uma cabeça de praia fosse estabelecida, as forças poderiam facilmente avançar sobre a capital regional em Daizafu, e para o azar ainda maior deles, um grupo de wakos, piratas japoneses que aterrorizaram a costa da Coreia e da China, e do próprio Japão, avistaram uma armada e avisaram as defesas de Kyushu. Agora, ao contrário do que aconteceu em Tsushima e Iki, os japoneses sabiam o local e horário exatos da invasão mongol. Mas então, os mongóis novamente surpreenderam os japoneses. Vendo as defesas preparadas, os invasores dividiram suas forças em 3 destacamentos. No dia 19 de dezembro de 1274, realizaram desembarques anfíbios simultâneos ao redor da baía, em Imazu, Sawaraura e Modibara. De lá, eles planejaram um golpe de foice nas defesas japonesas, assegurando assim a Baía de Hakata. Então, sobrepujariam os japoneses até chegarem a Daizafu. E então, no dia 19 de dezembro de 1274, a tão esperada invasão do Japão começou. A surpresa desorientou os defensores e as táticas mongóis geraram ainda mais confusão. Isso porque os soldados mongóis avançavam em grupos compactos de soldados protegidos por escudos, algo visualmente similar a uma centúria romana. Essas tropas eram controladas através de tambores e muito barulho. Esse tipo de organização não foi vista a priori na invasão das duas ilhas. E essas formações tornavam o avanço japonês em pequenos números como suporte de samurais montados atirando flechas certeiras nos inimigos, algo além de ineficaz, bastante perigoso. A longa viagem e as batalhas insulares parecem não ter fatigado as tropas sino-coreanas, que avançavam ferozmente sobre os japoneses. Os mongóis também empregaram flechas envenenadas e bombas, cujo efeito foi devastador sobre a moral dos japoneses. É importante notar que esse não é o tipo de exército com quais os mongóis ficaram famosos. Não haviam formações em larga escala de cavaleiros armados com espadas, lanças e arcos compostos, mas unidades de infantaria compactas. Quando os barcos se aproximaram da costa, o neto do comandante das forças nipônicas, que deveria ter entre 12 ou 13 anos, atirou uma flecha em direção à praia, como um sinal ritualístico de que a batalha havia começado. Vendo isso, os mongóis simplesmente explodiram em gargalhadas. Após já terem experimentado e esmagado o estilo de luta japonês,
Eles simplesmente responderam à formalidade com escárnio. Antes e durante o desembarque, bombas foram arremessadas na direção dos japoneses, e apesar de terem causado um pouco dano às tropas, o estrondo das explosões aterrorizou os cavalos, que ficaram incontroláveis. As flechas envenenadas também enfraqueceram muito a linha de frente. A força invasora desembarcou. Mesmo assim, após a primeira onda mongol ter desembarcado, os samurais avançaram e destruíram todos os mongóis, e mesmo sofrendo várias baixas, foram vitoriosos. Mas o que os japoneses acharam ser a invasão era apenas a primeira onda. Mesmo que alguns samurais montados vindos das forças que ficaram na reserva terem infligido pesadas baixas durante o desembarque, enquanto as forças mongóis ainda estavam desorganizadas, o estilo de luta individual nipônico foi completamente sobrepujado pelas formações de batalha coletivas dos Yuan Koryo. E pelos relatos da época, a organização e forma de combate mongol eram tão sincronizadas quanto qualquer exército da época poderia ser. Usando os tambores como meio de comunicação e controle tático das tropas, eles avançaram sob a cobertura de bombas e flechas envenenadas que caíam sobre as linhas japonesas logo antes da infantaria pesada, protegida por espessos escudos e formando uma linha de lanças impenetrável, avançasse. Um espetáculo macabro de organização, treinamento e sincronia, algo que os japoneses sequer podiam copiar ou sequer contra-atacar. O comando mongol era tão sofisticado que os locais de desembarque foram escolhidos também por causa de uma colina que dava visão ao general invasor. Usando os tambores, as tropas avançavam e recuavam em diversos pontos. Toda vez que os japoneses conseguiam pressionar um ponto da linha mongol, as tropas ficavam sob uma chuva de bombas que geravam muita confusão nos japoneses, que ficavam, abre aspas, com mentes perplexas, tão aterrorizadas que perdiam o juízo, seus olhos tão cegados pelo brilho, seus ouvidos tão ensurdecidos pelo barulho, que dificilmente conseguiam distinguir leste de oeste. Fecha aspas. Sabiamente, os mongóis não usaram as bombas das invasões de Tsushima e Iki, esperando surpreender aquela que deveria ser a linha principal de defesa e mais formidável força que enfrentariam até o momento. Guardaram a surpresa para que os defensores de Hakata não pudessem se preparar para o que lhes aguardava. Todos os relatos apontam que a iniciativa foi toda dos mongóis, deixando os japoneses completamente confusos. Alguns samurais, usando de uma habilidade assombrosa com arco, conseguiram até derrubar diversos inimigos, de uma distância segura. Mesmo assim, nada disso foi suficiente para deter o avanço do exército de Kublai Khan. Após quase 24 horas ininterruptas de luta, os invasores conseguiram sobrepujar as defesas que foram obrigadas a recuar diante do risco de serem cercadas e aniquiladas. Com uma cabeça de praia estabelecida em Hakata, os mongóis então avançaram em direção a Dazaifu. Os vilarejos próximos à Baía foram arrasados de maneira similar ao que aconteceu em Tsushima e Iki. A destruição da primeira linha de defesa japonesa já era quase uma realidade agora. Os defensores preparavam apenas um perímetro no Mizuki, um castelo d'água, uma antiquíssima fortificação construída em 644 d.C., como parte de preparativos de defesa contra uma possível invasão vinda da China ou da Península da Coreia. Os remanescentes da estrutura podem ser vistos até hoje. Em 1274, o Mizuki jamais usado era o último bastião dos japoneses entre o exército Yuan Koryo e Dazaifu. E foi no crepúsculo do dia 19 de novembro que a batalha atingiu seu clímax. Os mongóis continuaram seu avanço implacável quando Shone Kagesuke, comandante das forças japonesas, avistou o comandante chinês Liu Fuxian, ou Liu Fuheng, o general de campo dos invasores. Um homem gigantesco, do alto dos seus 2,10 metros de altura, não teve tempo de se defender quando uma flecha certeira de Kagesuke o atingiu no rosto. Esse ainda ia roubar o cavalo do general chinês. Após essa perda, as forças aliadas não avançaram mais, pelo contrário, começaram a recuar. Temendo a desorganização, eles fugiram de volta aos seus navios, queimando tudo que estivesse em seu caminho. Houve uma calorada discussão entre os líderes da dinastia Yuan e os coreanos, uns querendo permanecer na costa para solidificarem sua posição e outros querendo voltar para os navios para se recuperarem e não correrem o risco de serem cercados e cortados das suas linhas de suprimentos. Para os japoneses, sem nenhuma explicação, os exércitos Yuan Koryo simplesmente desapareceram, apesar de estarem vencendo largamente. Na manhã seguinte, os tambores de guerra se calaram, e os navios também sumiram. Esse rápido avanço e retirada fantasmagórica foram registradas nas duas principais fontes da batalha, o Yuanshi, a história oficial da dinastia Yuan, e no Hachiman Gudokun, um trabalho sobre as orações ao deus Hachiman,
o deus ou kami da guerra. Como nas anotações estavam as preces de diversos samurais que participaram das batalhas, o documento acaba mostrando brevemente as táticas militares usadas por ambos os lados e o resultado das batalhas. Junto de outro trabalho ilustrado datado da época chamado de Mokoshurai Eokotoba, temos uma coleção de relatos que tornam a natureza do combate bem mais viva e clara. Quanto à retirada mongol, os documentos parecem discordar em alguns aspectos. Mas ao que parece, depois do comandante supremo da força expedicionária ter sido colocado fora de combate por ter recebido uma flechada bem no meio da cara, uma comédia de erros e desencontros se seguiu. Isso tudo acabou na retirada das tropas de todos os avanços, da praia, depois para os navios, depois de volta para a Coreia. E pior ainda durante a sua ancoragem na Baía de Hakata, e também durante a viagem de volta, os mongóis enfrentaram tempestades preocupantes. Muitos dos navios se chocaram contra as rochas ou viraram ante aos ventos de furacão e ondas gigantescas. Um documento da época mostra que mais de 13.500 soldados não voltaram. Isso era 1/3 da força expedicionária. Até mesmo o general das forças coreanas morreu afogado nas tempestades. É interessante notar que o Hachiman Godukun, que via a intervenção divina em tudo, não cita as tempestades em nenhum momento. Apenas em alguns poucos os terríveis invasores ficaram. Não porque desejaram isso, acontece que tiveram de calhar seu navio para não afundarem. Então cerca de 50 soldados foram capturados e então levados para Kyoto. E depois de receberem os testemunhos deles, os oficiais da corte começaram a suspeitar que de fato o Japão era uma terra sob proteção divina, e foram os deuses, os kami, que enviaram os ventos catastróficos ao inimigo, o kamikaze. Do ponto de vista estratégico, é provável que essa primeira invasão tenha sido um teste da capacidade defensiva japonesa, que acabou em catástrofe por causa das tempestades. Essa era uma estratégia comum dos mongóis, usadas com bastante sucesso, por exemplo, na Batalha de Khalkha, em 1223, antes da invasão da Rússia. Por sinal, os mongóis são das poucas exceções, povo estrangeiro que consegue conquistar a Rússia. Mas mesmo que tenha sido tal, a perda de 1/3 das tropas numa invasão que durou apenas 1 dia e meio, não deixou nenhuma base de suporte para futuras conquistas, pois ambas as ilhas de Tsushima e Iki foram abandonadas. Nesse caso, um desinteressado homem de Marte diria que foi uma vitória amarga dos japoneses, mas uma vitória mesmo assim. E mesmo com essa vitória, apesar do invasor ter sido repelido e perdido tantos soldados, as brigadas de defesa foram todas sistematicamente desmontadas, mesmo com algumas vitórias pontuais. Nesse caso, previsivelmente, os líderes de ambos os lados se vangloriaram da vitória. Os japoneses por terem expulsado o invasor, e os mongóis por terem vencido os defensores em quase todos os encontros. No final, em se tratando de estados, os maiores derrotados foram os coreanos. Pesados impostos, a rebelião, a construção de uma vasta frota, além dos custos da própria invasão, arruinaram a economia coreana, cujo único ganho real foram 200 prisioneiros japoneses levados para a península. O que de forma alguma vale pela quantidade de milhares de soldados treinados que eles perderam. O shogunato Kamakura também sofreu bastante no pós-guerra, pois não foi capaz de recompensar a maioria dos samurais ao nível que eles achavam que mereciam. No fim, parece ter sido uma guerra em que todo mundo saiu perdedor. Os mongóis ainda enviaram uma delegação de diplomatas, depois do conflito, mas eles foram aprisionados e levados como cativos para Kamakura, onde foram decapitados e suas cabeças foram expostas. Jamais o Japão havia tratado dignatários estrangeiros dessa forma. Era uma mensagem clara de que se os mongóis quisessem dominar o Japão, eles teriam de lutar por isso. E nos próximos 7 anos, Kublai Khan consolidaria seu domínio sobre toda a China, esmagando a dinastia Song. Enquanto isso, os japoneses se mobilizaram completamente para a guerra. Os samurais que haviam se mostrado valorosos guerreiros durante a primeira invasão foram largamente recompensados, enquanto os novos eram recrutados e treinados para a defesa marítima. Até mesmo a invasão punitiva da Coreia havia sido planejada. Nela, os japoneses iriam desembarcar, destruir e pilhar tudo que vissem pelo caminho e rapidamente retornar aos navios, antes que os coreanos pudessem se mobilizar e chamar os seus aliados chineses. Ela, no entanto, nunca saiu do papel. Mas a partir de 1276, uma muralha começou a ser construída na Baía de Hakata. Ela seria apoiada por uma série de novas fortificações da região. Essa muralha tinha cerca de 20 km de comprimento e 2,5 metros de altura. Em alguns pontos ficava tão próxima quanto 50 metros do mar. A estimativa japonesa é que provavelmente os mongóis invadiriam no mesmo lugar por causa da experiência anterior. Então eles prepararam uma surpresinha para o inimigo.
E não somente a muralha, mas o estado de alerta com que os samurais Kyushu deveriam permanecer afetou toda a economia da região também severamente. O clã Hojo, quem de fato governava o Japão, também aproveitou as derrotas no campo de batalha para colocar seus membros em 7 dos 11 distritos militares da região. Em 1279, Kublai ordenou que agora os derrotados habitantes do antigo Império Song construíssem para ele 600 navios. Os coreanos também se viram numa situação bastante precária quando Kublai ordenou que construíssem mais 900 navios de guerra. Isso porque os navios que eles haviam construído para a outra invasão já haviam todos sido desmontados ou apodrecidos, uma vez que foram feitos com muita pressa e não eram da maior qualidade possível. Uma vez que sua independência agora existe apenas na ficção, os coreanos não tiveram escolha senão obedecer. Mais uma vez, uma delegação de diplomatas foi enviada para o Japão. Sua missão era alertar os japoneses do seu cruel destino, caso tentassem resistir, e o que aconteceu em Tsushima e seus habitantes aconteceria com todo o Japão. Mas o Japão já não os trataria como no passado. E eles tiveram o mesmo destino da última delegação, sendo decapitados e jogados de um precipício. Um mês depois, um agente da derrotada dinastia Song chegou à costa nipônica com a seguinte mensagem, abre aspas, a dinastia Song encontrou sua ruína nas mãos dos mongóis. Existe uma chance que esse mesmo perigo chegue ao Japão. E, portanto, como honrados aliados, tomamos esse risco para lhes informar. Fecha aspas. Novamente, o Japão seria alvo da ambição de Kublai Khan, agora mestre de toda a Ásia continental. Dessa vez, ele tinha uma frota inteira capturada dos Song pronta para zarpar. Mais de 3.500 navios de guerra chineses operados pelos marinheiros da derrotada dinastia, combinados com quase 1.000 navios coreanos, agora formavam a mais vasta armada já lançada contra uma nação. Quase 5.000 navios. O Império agora contava com cerca de 30 a 50 mil soldados chineses e mongóis, apoiados por 10.000 coreanos. Mas ao contrário de antes, agora os japoneses estavam prontos para o inimigo, e quando ele chegasse, iriam encontrar seus destinos nas espadas do samurai e no vento dos deuses, o kamikaze.